Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um unboxing. Eu já abri a caixa porque ela estava super embolada aqui, difícil, eu já abri para facilitar. O unboxing, gente, é de um deck de tarô maravilhoso, o Tarô dos Contos de Fada, de Lisa Hunt, eu não sei como se pronuncia. Esse deck, eu ficava doida, eu via as cartas às vezes na internet, no Pinterest, que é um aplicativo que eu adoro, e não achava, né? Tem uma versão estrangeira dele, americana, eu acho, que é, assim, fora do eixo, entendeu? De tão cara. E essa versão aqui é espanhola, e ela é bem mais barata, né? E aí um dia eu vi na Amazon e não resisti. Comprei e assim, chegou, eu esperava que fosse chegar muito mais tarde. Acho que eu comprei em novembro e eu tava esperando assim que fosse chegar lá pro final de janeiro, fevereiro, por aí, e chegou assim, na maior surpresa. E eu tô muito feliz. Olha, a caixa é bem, sabe, fuleira. A editora é Editorial Sírio. O que fala aqui? E foram muito felizes, né? Aquele final típico das histórias dos contos de fadas. O tarô dos contos de fadas nos transporta a uma terra encantada e a um mundo mágico, onde abundam, né? As fantasias e tudo que é possível. Lisa Hunt deu vida a estas cartas e aos mais famosos contos de fadas do mundo. Descobrirás o gato de botas em seu papel de mentor, como hierofante. A Chapeuzinho Vermelho no lugar do louco. E a fada madrinha no seu papel de imperatriz. A beleza das imagens estimulará a sua imaginação e vivificará o teu mágico mundo interior. Então, imagens encantadoras que evocam a cada um os contos de fadas, novos relatos, novas descrições, né, talvez, dos clássicos, dos contos de história mais clássicos, com detalhada explicação do simbolismo das imagens. Inspiradas e sugestivas tiragens adivinhatórias. Muito legal, gente. Sério, eu não esperava que fosse chegar tão cedo. Eu tô assim, muito feliz. Bom, essa caixa provavelmente vai sair do unboxing para o lixo, porque ela é bem fraquinha, não vai servir para nada. A caixinha mesmo do deck, olha, já tá sofrida, né? Eu comprei como novo e vamos ver se ele tá novinho mesmo. Vamos ver o livro. É um super livrão, né? A Lisa Hunt é muito conhecida, ela tem um trabalho muito bacana. Ela fez um deck, gente, que eu já estou assim apaixonada, mas ainda nem chegou aqui no Brasil. Se chama Pastoral Tarô. Não sei como se pronuncia em inglês, Pastoral, não sei. E eu já tô de olho nele, mas nem no Brasil chegou ainda. Olha, vamos ver o livro. Nossa, olha que lindo. As pinturas, se eu não me engano, são delas. Olha, edição original de Lisa Hunt. Publicado originalmente pela Lee Willing. Aqui, esse é o título original, né? O título em inglês. The Fairy Tale Tarot. É lindo esse deck, gente, é muito lindo. Pelo que eu tô percebendo aqui, eu acho que a qualidade desse aqui vai deixar a desejar, claro, né? Mas, assim, primeiro, ser em espanhol já facilita muito, né? Porque a gente entende melhor as palavras. Olha, aqui é um super livro com super conteúdo, a arte de maravilhar-se,
cativar os sentidos, como usar o tarô dos contos de fadas. Eu gosto muito desse tema, eu já tenho um que também é uma versão em português, eu já fiz o unboxing aqui no canal. E os contos de fadas, eles trazem um simbolismo muito profundo. A maioria dos escritores de contos infantis de 1800, 1900, eles eram maçons. Então, eles trazem muito simbolismo ocultista, muito simbolismo profundo em histórias que parecem muito simples, né? Uma coisinha de criança, mas não é. Então, eu acho esse tema interessantíssimo, fora que eu cresci com a minha avó me contando historinhas, né? Ela gostava muito de ler, de contar essas histórias, e eu me lembro que a gente sentava no colo dela e ela lia essas historinhas pra gente, dos clássicos mesmo, infantis. Essa minha avó ainda tá viva, gente, ela tem 103 anos. Olha aqui, já vem falando das cartas, olha que legal. Por exemplo, o louco. Aqui no baralho tradicional é o louco, no conto é a Chapeuzinho Vermelho, a cultura é francesa e palavras-chave, inexperiência, inocência e espontaneidade. E aqui, olha, conta um pouquinho da história de Chapeuzinho Vermelho. Olha que interessante, símbolos e significados. E aí termina. Sensacional, gente, muito legal. Deixa eu ver os arcanos menores. Por exemplo, aqui o 4 de espadas. Da mesma forma, olha. A cerva branca, não sei bem como traduzir. Cultura francesa, as palavras-chave. Recuperação, descanso e não sei. Eu não sei espanhol, gente. Eu só, assim, eu vou naquilo que se assemelha ao português e olhe lá. É bem grande a explicação, inclusive dos arcanos menores. Mesma quantidade de páginas, uma explicação bem abrangente. Muito legal, gente, muito legal. Vamos ver aqui para trás, deve ter tiragem, será? Olha aqui. 9 de ouros, o 10. Engraçado, deixa eu ver, acho que a corte vem primeiro, talvez, né? Olha. A corte vem primeiro. No naipe, quando inicia um naipe aqui no livro, ó, por exemplo, né, os pentáculos, o naipe de ouros. Vem a rainha, o rei, a ordem bem trocadinha, né? A princesa, ela coloca os personagens femininos na frente. E o príncipe. E depois eu vou ler direitinho para ver se princesa corresponde ao pajem e o príncipe corresponde ao cavaleiro. A gente tem que olhar, ler para ver, né? Aqui, reflexões sobre as cartas. Contar uma história, reflexão com uma carta. Então, na verdade, são as tiragens, né? A tiragem de 3 cartas. Chaves da tiragem do reino. Interessante, são 7 cartas. Aqui a bibliografia e sobre a autora e artista. O trabalho dela é muito lindo, gente, muito lindo. Pesquisem o pastoral, sei lá como é que pronuncia. Tá, tem na Amazon, mas tem só numa... Inclusive, eu vou dar uma dica, não sei se vocês perceberam, tem uma empresa na Amazon, chamada, acho que SWAT, e ela tem posto os decks muito baratos. Aí eu desconfiei, né? Capricorniana, desconfiada, dinheiro, enfim. Quando eu fui olhar as classificações, né? Muita gente reclamando. Então, acho que
eles estão vendendo e o outro é um usado, né? Até onde eu sei, não tem ainda para vender. Olha. Bom, já vi aqui que uma carta já veio meio estouradinha, né? E saiu de ordem na hora que eu fui pegar. Bom, vamos lá, qualidade. A qualidade até que é boa, gente. É boa. É papelão. Eu não tenho coragem de embaralhar daquele outro jeito, porque eu tenho a impressão que vai quebrar a carta, sabe? Mas ela é fosca, tá vendo? Ó, o brilho fosco. Esse é o verso. Então, para quem joga com cartas invertidas, dá tranquilamente. Bem bonita, assim, a qualidade. Deixa eu achar, pegar um aqui. Opa, caiu meu livro. Olha, se bem que esse aqui não serve muito de padrão não, né? Mas para quem já tem como fazer uma análise. Olha, um pouquinho menor aqui. É um tamanho padrão, eu considero que é um tamanho padrão. Deixa eu ver se o louco veio aqui para trás. O louco tá aqui, é justamente o louco que tá assim com esse defeitinho, ó. Depois eu passo uma cola e resolve. Então, vamos lá. A inocência, o louco. A arte dela é muito bonita, eu acho muito bonita as cores, as expressões, o mago. A sacerdotisa veio como a bruxa. A imperatriz é a fada madrinha. Esse é um tema tão gostoso, gente, que não é nem sofrido ler um livro desse, né? Acho que assim, vai trazendo aquelas coisas de infância, de sonho, que todo ser humano precisa, toda criança precisa. Eu acho que as crianças precisam ser preservadas da dureza da vida, não num sentido escapista e não no sentido de mimar, né? Eu, como mãe, nunca mimei minhas filhas e sempre trouxe para a responsabilidade, mas no sentido de não expô-las, por exemplo, a uma sexualidade que não é da fase da infância, expô-las a maldade humana, né? Num período em que a criança está formando sua psique, está formando os seus, a sua forma de se relacionar com a vida, com os outros. Então, a criança precisa de sonho, ela precisa de fantasia, ela precisa viver um mundinho dela da melhor forma possível, né? Então, os contos, as historinhas infantis que trazem essa pureza, que trazem sempre lições de moral e de caráter, elas vão formando na criança um padrão de valores. E é claro que esse padrão de valores depois vai sendo trabalhado pelos pais, né? Mas questões de caráter, é como a professora Lucilena Galvão fala das histórias, tem sempre um herói, tem sempre alguém que está combatendo o mal, entre aspas, né? Então tem ali uma escala de valores que a gente pode aproveitar para ensinar, conversar, enfim, esclarecer com a criança. O carro, né? Sei que esse é um assunto polêmico, mas essa é a forma que eu encaro isso, né? Claro que sujeita a erros e enganos, mas eu entendo assim, né? O 8 deve ser a força, né? Vamos ver lá. Olha, o arcano aqui número 8 é a força, o valor. Aqui é a eremita, não é um homem, né? É engraçado, aqui ela vem com uma outra pessoa. A roda da fortuna, olha que interessante, gente. Dá a impressão das várias encarnações da vida, né?
Eu que trabalho com regressões a vidas passadas, é fantástico a gente olhar a vida dessa forma tão ampla, entendendo todas as personagens que a gente já vestiu, né, pelas coisas que já sofreu e o quanto era inútil esse sofrimento, enquanto era restritivo o nosso pensamento, né, em cada situação. É muito legal. A vida olhada de cima, ela é muito bonita. A justiça. Aqui é Rapunzel, né? Como pendurado. Não sei. Porque quem vai ficar pendurado aqui não é ela, né? Talvez é lá o príncipe que vai subir. Olha, ai, que linda. Gente, a carta da morte é a Bela e a Fera. Por trás dessas aparências, olha, eles aqui, né? Na pureza da essência, por trás da aparência da morte, a vida, a essência, a verdade. Nossa, muito legal. A temperança. O diabo vem com uma tentação. A torre é o engano. Ah, aquela história do rei nu, né? Engraçado, gente. Vamos ver o que ela tá falando, né? Essa história de um rei muito vaidoso que acaba nas mãos de dois meliantes que inventam uma história para ele de que eles conseguem fazer a roupa mais bela do mundo e vão pedindo dinheiro para produzir, só que eles não produzem nada, né? E aí eles dizem o seguinte, que aquela roupa só é vista por quem é competente naquilo que faz e quem, sei lá, quem tem caráter, não sei, alguma coisa assim, quem merece o cargo que tem, uma coisa assim. E aí todo mundo finge que vê a roupa para não perder as suas vantagens, né? E o rei também, o rei vai embarcando ali para não perder a sua coroa, enfim. Até que ele vai desfilar e aí uma criancinha diz, o rei tá nu. E aí todos, né, percebem que estão sendo enganados por aquilo ali. E, na verdade, o que enganou foi a própria... Saquei, é isso, gente, é o ego da torre, né? A pessoa se encastela lá naquela torre achando que tá... sabe, se vangloriando à frente dos outros, enfim, acha que está numa posição muito elevada ali dentro daquele castelo do ego e vem uma criancinha e diz, você tá nu. Saquei, legal. A estrela, olha que carta linda, gente, que carta linda. A lua, todas são lindas, eu amo essa arte. Aí vocês vão entender porque que eu fiquei tão doida por esse deck. O sol. A redenção é o julgamento. A felicidade eterna, o mundo. Gente, muito lindo, né? E aí a gente vai pro naipe de paus. O ás de paus. O 2 de paus. Eu não sei se aqui faz referência aos livrinhos da Beatrix... Eu não sei se é assim que pronuncia. Beatrix Potter. Eu amo os livrinhos e as ilustrações dessa autora. E tem sempre muitos ratinhos, assim, é muito lindo. O trabalho dela é maravilhoso, né? 2 de paus. O 3 de paus. O 4, será que é o João Pé de Feijão? Deve ser, né? Parece. O 5 de paus. As imagens são muito profundas. Muito profundas.
O 6 de paus aqui vencendo o dragão. Todos nós temos um dragão. A gente sempre pensa no 6 de paus como um sucesso que a gente atinge. E quando a gente vence um vício, vence uma má tendência, uma má inclinação da nossa personalidade, é uma grande vitória. E essa carta me trouxe isso, assim, sabe? É vencer a si mesmo, os nossos dragões internos. O 6 de paus é a historinha de João e Maria, né? Eu acho que é. Eu amava essa história. 8 de paus. O 9. E o 10. A princesa. Aqui tá em ordem. Engraçado que no livro não tá, né? Então, aqui é a corte do naipe de paus. Pajem, que é a princesa. O príncipe, que é o cavaleiro. A rainha. E o rei. E aí, a gente vai pro naipe de copas. O as de copas. E eu não consigo de verdade identificar como isso pode ser um as de copas. Vamos dar uma olhada aqui. O que fala? Aqui. O príncipe serpente. É uma história da Índia. Emoções, será que transbordam? Amor? Ai, que bom que tem o conto aqui, gente, que maravilha. Porque, né, a gente não conhece todos, não sabe de todos. As serpentes têm poderes regeneradores, geradores, e representa a energia, a renovação e o poder sexual. Eu não vou me arriscar aqui a falar bobagem, porque realmente eu vou ter que traduzir muitas palavrinhas. A gente acha que o espanhol é facinho, que é parecidinho com o português, mas não é bem assim, não. Né? Até palavras que se assemelham ao português, elas têm significado completamente diferente. O 2 de copas. O 3. 4 de copas. O 5. Olha que interessante, assim, só olhando assim, sem saber da historinha, né? Parece uma pessoa já idosa, quase perto da morte, sei lá, e já renegada, quem sabe, pela sociedade, tendo que se adaptar ou se contentar, se resignar àquela pouca vida que ainda lhe resta, aquilo que é o que está disponível quando a pessoa já está chegando ao fim da jornada. Não sei, essa foi o que a carta me passou intuitivamente, mas possivelmente o sentido é outro, né? De acordo com o conto que foi utilizado ali para representar. O 6 de copas, olha como é diferente, gente. Inclusive aqui, ó, olha que assustador aqui na cortina. Tem um monte de rostos, esse ser aqui fantasmagórico. Lá fora, uma paisagem bonita, um passarinho cantando. Bem diferente, né, do significado tradicional. O 7 de copas. O 8. O 9 de copas também. E se vocês repararem, tem sempre oculto aqui no desenho, na pintura, né? Eu acho que são pinturas. Oculto nas pinturas tem várias imagens, olha,
tá vendo? Então, é um deck para se sentar, observar carta por carta, estudar carta por carta com o livro, observando aquilo que você sente e o que a autora quis retratar. Pajem de copas. O cavaleiro, olha que carta linda. Cavaleiro de copas. A rainha. E o rei. Agora o naipe de espadas. O as de espadas. O 2, harmonizando dois pensamentos diferentes, duas energias diferentes, duas tendências diferentes, né? O 3 de espadas, vou focar mais de pertinho aqui. Olha que diferente, gente, completamente diferente digamos assim, da simbologia tradicional. É um outro universo aqui, é um outro universo. 4 de espadas. O 5. O 6 de espadas. Se eu não me engano, é a história da Branca de Neve, né? O 7. O 8 de espadas. O 9. O 10. Pajem de espadas. Nossa, que carta linda, parece uma obra de arte. O cavaleiro. A rainha. E o rei. E aí a gente vai para o naipe de ouros. O as de ouros. Será que é a história da... É a Cinderela? Acho que é, né, gente? A Cinderela que os serizinhos começam a trabalhar na roupa dela, na roupa que ela vai usar à noite. O 2 de ouros. Essa flor é maravilhosa e extremamente tóxica, inclusive. O 3 de ouros. Ai, os 3 porquinhos. Eu amo essa história. O 4 de ouros. O 5. O 6. É realmente um livro de história, ou vários livros de história. O 6 de ouros tradicional que a gente conhece não tem nada a ver com isso. Olha, essa aqui é a gança dos ovos de ouro, se eu não me engano. O 8 de ouros. Veja que aqui acho que é Davi e Golias, né? Não sei, é um menininho que ele encontra o gigante e ele fica atacando as pedras nos gigantes, uma coisa assim. Ele faz um gigante brigar com o outro para ele poder se libertar. E aí, é preciso se pensar se vou primeiro conhecer a historinha, que eu não tenho certeza se é essa, eu acho que é, mas não tenho certeza.
conhecer a história, conhecer o pensamento da autora a respeito disso e trazer para a interpretação que a gente conhece, mesclar as duas, porque também não faz sentido, né, comprar um deck assim e continuar lendo o 8 de ouros como trabalho metódico, blá blá. Não faz sentido. Então, assim, pegou esse deck, é essa interpretação que vai estar valendo, né? Claro, trazendo para o significado dentro do jogo, né? O 9 de ouros, o 10. E aí a gente vai para as cartas da corte. Pagem, aquela historinha, né, da menina com os colchões, eu não sei direito. O cavaleiro de ouros, a rainha, que linda essa rainha, e o rei. Muito lindo, gente. Assim, fora a surpresa que eu não esperava receber ele tão cedo. Muito legal. É um deck até pesadinho, sabe? Tem consistência, assim. Apesar de eu sentir que a carta, ela mereça um certo cuidado ao manusear, ele é um deck pesado. E desliza muito bem, muito bem. Vamos ver aqui assim. Ó, desliza muito bem. Vamos pegar uma cartinha aqui para nós? Essa aqui. 10 de paus. Eu vou dar uma lidinha, tentar, né? Ver o que eu consigo entender aqui do espanhol. Vamos lá. 10 de paus. Uma coisa que vai ser preciso colocar aqui é pintar. Em geral eu pinto aqui, sabe? Em vez de colocar aqueles papeizinhos, eu vou pintando aqui com cores diferentes onde está cada naipe. Isso eu fiz quando eu tinha acabado os meus marcadores e aí acabou que ficou, e geralmente eu faço isso. Difícil tá achar aqui, gente, mas... Eu só tô achando copas. Meu Deus. Que dificuldade. Aqui. Seis. 10 de paus. É esse o conto. Boa sorte para quem for ler. Da Alemanha. O significado é uma carga pesada, um prolongamento excessivo. Então, assim, tem muito daquilo que a gente conhece do 10 de paus, apesar da representação ali não se assemelhar em nada com a representação da Pamela, né? Então aqui fala, o significado é realmente o mesmo, ó. Sente como se estivesse carregando todo o peso do mundo sobre os seus ombros, sem alívio à vista. Estando aberto à ajuda, né? Ou mantenha-se aberto à ajuda e averigue que te faz falta para viver com mais equilíbrio. O significado é o mesmo, mas depois a gente tem que ler a historinha para realmente perceber por que ela colocou essa imagem aqui. Bom, gente, é isso. Encantador, maravilhoso. Vale muitíssimo a pena. O trabalho da Lisa Hunt é maravilhoso, então não é só apenas mais um deck, é um material de aprofundamento, de estudos, de
abertura para novas visões, abertura para novas possibilidades desse mundo maravilhoso que é o tarô. Muito obrigada pela tua presença aqui, um beijo, fica com Deus, até a próxima.